Como a gente faz para batalhar espiritualmente contra o pecado? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se arrepender diante de Deus e reconhecer que a gente sim está numa batalha espiritual. Então, depois que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, o inimigo ainda vai querer tentar tirar a nossa salvação. Jesus também é nosso Senhor, então a gente precisa se submeter debaixo da poderosa mão de Deus, assim como o Tiago fala, e reconhecer que Deus ele tem sim o perdão, mas também que nós estando nessa batalha espiritual, nós precisamos reconhecer que Jesus nos deu autoridade sobre demônios e para curar enfermidades também. A todo discípulo Jesus ele deu isso para que a gente possa lutar contra isso e de repente lutar para que mesmo errando e de repente caindo ali na mesma coisa, a gente venha perseverar e venha pedir ajuda para poder lutar contra isso. Só que essas armas espirituais, a maneira como a gente luta contra o pecado, ela não vai ser carnal, ela não vai ser por sangue, ela não vai ser na força do nosso braço, porque sem o Espírito Santo não dá. É Ele quem nos advoga do pecado, nos guia em toda a verdade. Sem o Espírito Santo não tem como a gente fazer isso, não tem como a gente ter esse arrependimento genuíno, esse arrependimento que vai dar fruto, assim como o João fala, para a gente demonstrar fruto, a gente dar fruto que venha dar arrependimento, que venha demonstrar realmente esse arrependimento. E esse temor a Deus de não ficar apático, de reconhecer que Deus está sempre nos vendo, é também muito importante para que a gente venha lutar e estar disposto até o ponto de repente até derramar sangue, que é um ponto que o apóstolo Paulo ele fala que a gente tem que estar na luta contra o pecado, todos os dias isso, para que o inimigo ele não venha roubar a nossa salvação, porque é isso que ele quer fazer, ele quer nos afastar de Deus também, ele quer matar, roubar e destruir. Isso aqui Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E essa vida em abundância pode ser acessada por meio também do Espírito Santo, da condução dele e do convencimento dele sobre nós. Então, na tentação do deserto, onde Jesus ele foi tentado após ficar 40 dias em jejum, o que ele fez? Ele usou a palavra de Deus, ele submeteu a palavra de Deus. Então, ali o inimigo estava tentando Jesus sobre riqueza, sobre coisas que ele poderia dar. Só que Jesus, ele reconheceu ali a palavra de Deus e ele falou, não, somente adore a Deus. Nós precisamos somente adorar a Deus e só a Ele prestar culto. Então, quando a gente reconhece, quando a gente está sendo tentado pelo inimigo de algum pecado, seja por exemplo gula, e a gente usa a palavra de Deus, usando versículos da Bíblia e proclamando eles com autoridade, reconhecendo que Jesus nos deu essa autoridade, a gente consegue lutar e afastar os ataques do inimigo, repreendendo no nome de Jesus esses ataques, e orando sempre, lendo a Bíblia, consumindo conteúdos, ouvindo coisas e falando e proferindo coisas que vão nos aproximar mais de Deus, orando e jejuando também, para que a gente possa ter práticas que vão nos aproximar de Deus e aumentar a nossa intimidade com Ele. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar um versículo da Bíblia, por exemplo, que o reino seja, para reconhecer que o reino de Deus não é sobre comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que nós somos templos do Espírito Santo e que quer nós comemos, quer nós bebemos, seja tudo para honra e glória de Deus. Então se a gente faz isso, a maneira como a nossa mente reconhece, e nós proclamando isso com a boca, a gente vai reconhecendo que nós temos autoridade em Jesus sobre isso, que Ele nos deu autoridade para impor a mão sobre enfermos e eles vão ser curados, para expulsar demônios, e para reconhecer isso, para que crescendo cada vez mais o entendimento de Deus, a gente venha conseguir batalhar espiritualmente também e guiar outros a fazerem o mesmo, para que a gente venha exercer o nosso chamado como sal da terra e luz do mundo, para que outras pessoas sejam libertas e as pessoas sejam curadas também. Então que hoje a gente possa reconhecer também que Deus ele tem sim o perdão e reconhecer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, assim como o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos 8, no capítulo 1, para que a gente possa reconhecer que Deus ele tem sim o perdão para nós, mas Ele não quer que a gente continue ali, mas se a gente ali cair, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos levantar, se que a gente tem que se arrepender rápido, a gente precisa usar a palavra de Deus como arma, não na força do nosso braço, mas em submeter a Deus, usar a palavra de Deus na oração, no jejum, também pedindo ajuda para nossos líderes espirituais, pastores da igreja e líderes, para que a gente possa se submeter debaixo da mão de Deus e a gente venha estar sobre uma cobertura ali, confessando também os pecados a Deus. E essa é a cobertura para reconhecer que Deus ele tem já o perdão e que Ele já operou isso na cruz em Jesus já.
E reconhecendo isso, a gente pode ser e se achegar a Deus em intimidade também, porque Ele quer cada vez que a gente esteja mais perto dele. Só que o inimigo quer tirar a gente de perto de Deus. Então quando a gente achega a Deus e consegue ter um arrependimento do pecado, a gente consegue ser cada vez mais transformado à imagem de Deus, para amar Ele acima de todas as coisas, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, nosso coração, e amar o nosso próximo também como a nós mesmos. Deus te abençoe.